Após a imagem, Varus declarou que sabia que o brasão nos olhos de Real se chamava clarividência. Esse brasão era considerado o olho onisciente de Deus, o que significava que tudo o que acabaram de ver era o que Real viu antes de se separar de sua mãe. O poder da clarividência afetou toda a ilha, e todos viram o poder aterrorizante do Leviatã. Os residentes estavam preocupados se o Leviatã atacaria a ilha deles, e se o fizesse, o que poderiam fazer contra ele. El também estava incerto sobre o que faria se o Leviatã viesse para cá e se ele realmente poderia proteger todas essas pessoas. Elven gritou alto para dizer a todos para pararem de fazer caras feias e lembrarem do que passaram até agora. Se trabalhassem juntos com El, não havia nada que não pudessem fazer. Ele manteve a fé de todos e de El, e então decidiu levantar e falar com eles. Pediu que todos se acalmassem e começassem a se preparar para um possível ataque à ilha, mesmo que não fosse uma certeza. Não podiam ser descuidados e ignorar uma besta lendária, e não importava quão forte fosse, certamente enfrentariam juntos. Ele solicitou a todos que emprestassem sua força e, tendo dito isso, começou a pensar no próximo passo. Depois de assistir à batalha de Alyamina contra o Leviatã, ele entendeu que sua magia não funcionaria contra ele, então perguntou a Mapa se armas de oricalco funcionariam. Mapa não tinha certeza, e todos estavam pensando nisso. Ele tentou pensar em uma solução, então teve a ideia de ir para o lugar profundo dentro da caverna, onde encontrou o Golem. Teve a ideia de usá-lo como refúgio e poderiam construir um freezer ao lado para suprimentos, mas Elven afirmou que poderia desabar se a besta atacasse a ilha e sugeriu recuar. El afirmou ter uma ideia para isso também e começou a moldar um lugar especialmente para um propósito diferente. Depois disso, queria cavar novos materiais e discutiu com os outros. Durante todo esse tempo, a ilha se desenvolveu muito graças às novas descobertas subterrâneas. Ele duvidava que o Recife de Xiao ainda estava cheio de mistérios, o que significava que ainda havia a possibilidade de algo adormecido sob as cavernas que poderia enfrentar uma criatura como o Leviatã. Ele não podia ter certeza a menos que tentasse, então Varus sugeriu que ele levasse Real consigo desta vez. Ele pensou que sua clarividência poderia ser útil, então saiu com Real em suas costas. Pouco depois, a busca deles começou, e Real adormeceu sem fazer nada. Ele pensou que Real acordaria em breve, então deveria explorar por conta própria por enquanto. Assim, toda a ilha começou a trabalhar em conjunto para elaborar várias maneiras de iniciar um plano defensivo contra o Leviatã. Eles não precisavam se preocupar com madeira, graças à árvore Yggdrasil, e em breve as construções das muralhas defensivas estavam quase concluídas. Então, Real acordou e começou a latir, fazendo pensar que Real poderia ter encontrado algo. Mas acabou que ele só queria fazer xixi, e durante a exploração, Real ficou mal-humorado, pois também tinha a habilidade de ver através do leito rochoso graças à sua clarividência. El achou suas habilidades confiáveis, pois Real encontrou grandes quantidades de minerais que nem mesmo ele conseguia encontrar. Após algumas semanas, Real começou a agir mais energeticamente do que antes, apontando para um local alto, e Fu ficou confusa, pensando que Real queria cavar lá. Mas o problema que enfrentaram ao fazer isso era que não havia luz de otimização no local. Ele se perguntou se estaria tudo bem assim, mas acreditava que Real deveria ter encontrado algo com certeza. Ele sabia que, se atingisse o local com cuidado, estaria tudo bem, mas no momento em que atingiu o chão, caiu em uma caverna oculta que estava bem abaixo daquele ponto. Lá, ele encontrou uma enorme armadura deitada com uma espada 5 vezes do tamanho de seu próprio corpo. Percebeu que a coisa na armadura era um golem e não tinha uma pedra de alma ainda. A armadura parecia ser feita de oricalco, mas as espadas pareciam ser feitas de algo ainda mais forte. Ele queria dar uma olhada mais de perto no material da espada, então o escondeu com sua picareta, e o som gerado pelo golpe ressoou por toda a caverna, alcançando os ouvidos de Mapa. El percebeu que não podia simplesmente quebrar a espada como estava, porque seu metal era mais forte até mesmo que o oricalco. De repente, Mapa apareceu atrás dele como um fantasma. Ele não percebeu quando ele chegou. Quando Mapa viu a espada, seus olhos ficaram maravilhados e ele ficou tão feliz que começou a adorá-la. Fu e El se perguntaram o que estava acontecendo e por que Mapa estava mais animado do que o normal. Mapa então levou a espada pesada de volta à superfície sozinho para processá-la. Vapa, então, trabalhou na espada com a ajuda de outros ferreiros, mas parecia ter um problema com algo. Os outros ferreiros informaram a El que não havia energia de aquecimento suficiente para derreter a espada. Então, Rihanna chegou e viu a espada. El pediu a ela que o ajudasse a derreter a espada combinando sua energia mágica com o poder da fornalha.
Eles usaram magia de chama, e o poder da fornalha aumentou muitas vezes, seguido pela colocação imediata da espada nela. Após o derretimento bem-sucedido, o material derretido saiu, e depois do processo de transformá-lo em matéria-prima, ele pegou um pouco para verificar. Descobriu-se ser mitril, que era considerado o metal mais resistente perdido pelos deuses e capaz de matar até mesmo os deuses, além de ter a capacidade de ser imbuído com magia. Eel ficou feliz por ter alcançado isso e agradeceu a Real por ajudá-lo a encontrá-lo. Agora, para a próxima etapa, ele acreditava que Mapa poderia usar o mitril para criar a maior arma em breve. Finalmente, a parede defensiva deles estava completa, e a terra recuperada agora parecia mais uma fortaleza, o que era bom, pois estavam indo contra uma besta lendária. Continuaram a criar outros planos para derrotá-lo também, e era o início da primeira grande batalha de Sheol. Mais tarde, à noite, ele percebeu que Elven estava com Real, então Rihanna veio silenciosamente atrás dele e sinalizou para ficar quieto, assistindo ao que aconteceu a seguir. Enquanto Real se curvava e se desculpava com Real pelo que disse sobre sua mãe anteriormente, reconheceu que ela era realmente uma grande guerreira e pediu-lhe para continuar assistindo, pois vingariam sua mãe juntos. Eel e Rihanna ouviram isso, e Real colocou gentilmente a mão nos olhos, o que fez Eel gritar um pouco de dor. Agora que as coisas estavam dando certo internamente, tudo o que restava era confiar na força de Sheol. Se o Leviatã aparecesse depois de algum tempo, os guardiões tocaram os sinos de alerta, e El correu para verificar o que era. Elven disse a ele que 2 navios foram vistos no oceano, e Varys lhe deu um telescópio para ver por si mesmo. Quando olhou pelo telescópio, viu o emblema da mesma tribo de orcs que atacou a tribo Belden antes. Eles eram os sobreviventes de uma tribo de orcs, e Elven ficou furioso pensando se eles estavam vindo para atacar a ilha, não os deixariam tê-la. No entanto, de repente, algo gigantesco apareceu no oceano a alguma distância dos navios. Os navios começaram a atacar, e El percebeu que os navios estavam na verdade tentando fugir de algo. Real começou a latir, e El entendeu que algo estava muito errado aqui. Ele sentiu uma quantidade incrível de energia mágica vindo do mar agora. E o que eles viram em seguida deixou a todos de boca aberta de medo. Era a besta lendária Leviatã emergindo do mar com sua enorme sombra negra, que parecia alcançar os céus. O que significava que era muito grande, além de ter um rugido aterrorizante que enlouqueceu os mares ao seu redor. Os orcs do navio estavam fazendo o melhor para enfrentar o Leviatã, mas suas balas não tinham efeito sobre ele. E neste ponto, parecia quase impossível derrotar essa fera feroz. El queria salvar o navio restante, e Elven rapidamente tocou o sino para chamar a atenção de todos. Ele instruiu todos a não apenas ficarem parados e se prepararem para a batalha iminente, tomando as posições como haviam praticado na última semana. El estava preocupado se era pesado para Elven salvar os orcs, que eram seus inimigos. Elven afirmou que não estava fazendo isso para salvar aqueles orcs, mas, em vez disso, pensou que seria melhor atacar o Leviatã enquanto ele estava distraído pelo navio. El entendeu e instruiu Fu a dar as ordens para todos evacuarem em direção à caverna conforme planejado. Fu obedeceu e disse a todos que estavam indo lutar para não morrerem de jeito nenhum. El confiava em sua equipe, e com sorrisos, eles iniciaram a guerra contra a besta Leviatã. Varys seguiu dando instruções para preparar a balista pesada e trazer suas flechas. Goblins trabalharam juntos para preparar a balista e a flecha nela era feita de mitril, no qual Mappa tinha colocado sua alma para fazê-la, sendo forte o suficiente para penetrar em qualquer coisa. Eles miraram no Leviatã com a flecha, e quando o Leviatã se aproximou do navio, viram que era o momento certo e dispararam a flecha. A flecha foi em uma velocidade muito alta, mas quando estava prestes a atingir o Leviatã, a besta desviou facilmente a flecha. El sabia que mesmo que os canhões não fizessem diferença, a flecha de mitril com certeza o derrubaria, o que fez o Leviatã desviar, embora a flecha tenha chamado sua atenção. Agora, o Leviatã fez de Sheol seu alvo principal. Percebendo o perigo, El instruiu todos a carregarem a próxima flecha enquanto ele seguraria o Leviatã com os golems. Ele pediu a Rihanna para se preparar para a próxima estratégia. Chamou os golems número 10 e 11 com magia de gelo e 12 e 13 com vento, e juntos formaram um ataque de combo com Mega Blizzard para atingir o Leviatã. No entanto, o Leviatã não se moveu ou parou e continuou vindo na mesma velocidade. Eles perceberam que a magia realmente não funcionaria, mas tinham uma alternativa que era congelar a água ao seu redor. El pensou que seria bom se fizessem isso e tornassem o Leviatã incapaz de se mover, mas para sua surpresa, o Leviatã quebrou todo o gelo e começou a carregar um Hyper Beam.
El sabia que estava ficando ruim, então imediatamente chamou os golems número 6 e 7 com escudos para colocarem escudos em um ângulo específico para desviar o ataque, em vez de enfrentá-lo de frente. Quando o Leviatã carregou e disparou o feixe incrivelmente poderoso, atingiu os escudos mantidos pelos golems, junto com a magia de escudo que tinham, e deram tudo de si apenas para resistir com os escudos. O feixe liberou ondas poderosas, fazendo toda a área tremer. Então, os escudos começaram a rasgar pouco a pouco nas bordas, à medida que os danos só aumentavam. Eles usaram toda a sua força e conseguiram desviar o ataque em outra direção, causando uma enorme explosão no mar. Mal estavam todos bem, e o Leviatã já começou a se aproximar deles novamente. Rihanna informou a Elven que a balista pesada estava pronta novamente, e Elven estava preparado para usá-la. El percebeu que algo estava errado, já que o Leviatã continuava a se aproximar deles, significando que estava confiante de que poderia desviar da flecha mesmo a essa curta distância. Eles dispararam a flecha, mas desta vez usaram outra estratégia, fazendo com que o Leviatã não percebesse a flecha. Todos estavam esperando o resultado e, em seguida, a flecha atingiu com sucesso o Leviatã, conseguindo penetrar em seu corpo. O Leviatã não percebeu a flecha porque Rihanna lançou um feitiço de ocultação sobre ela, tornando-a uma flecha invisível. Todos ficaram animados por terem acertado com sucesso a besta, e Elven pediu que se acalmassem, pois conseguiram apenas uma vez por enquanto. Após isso, a flecha foi amarrada a uma corda forte feita pela combinação de seda de aranha e fios de aço. El instruiu todos a segurarem e não deixarem o Leviatã escapar. Ele contou até 5 enquanto o navio era puxado para mais perto, e quando chegou à área designada, muitos golems ocultos no mar lançaram suas mãos conectadas com os fios de metal forte e amarraram a besta de todas as direções. O Leviatã resistiu muito e até começou a quebrar as engrenagens que não aguentavam por muito tempo. Informaram El para agir imediatamente e prepararam outra flecha na balista pesada, desta vez mirando em sua cabeça para finalizá-lo. Agora que o Leviatã estava em perigo, muitas coisas surgiram de dentro de suas escamas e se espalharam por toda a área, incluindo os golems. El ficou chocado ao ver que havia muitos pequenos perseguidores marinhos, que eram monstros parasitas que se prendiam a criaturas marinhas gigantes. Aconteceu que eles estavam se escondendo sob as escamas do Leviatã o tempo todo e representavam uma grande ameaça por conta própria. Os parasitas conseguiram quebrar as mãos do golem número 1, e antes que causassem mais danos, El instruiu os outros a baterem os perseguidores marinhos imediatamente. Parece que havia muitos deles e até começaram a se agarrar à parede defensiva. Eles tentaram o melhor para não deixá-los subir pela parede enquanto o Leviatã estava resistindo ao mesmo tempo, o que fez mais golems caírem também. Teal não esperava por isso e, inesperadamente, os chifres nas costas do Leviatã cresceram maiores e mais aterrorizantes. Eles podiam adivinhar que era algo ainda mais perigoso do que o ataque anterior do raio. E, como esperado, os chifres se separaram de seu corpo e se espalharam por toda parte, caindo como uma chuva de flechas poderosas. Teal imediatamente conjurou outro escudo e pediu para todos ficarem atrás dele. Os chifres caíram por toda parte, carregando firepover suficiente em cada um deles para destruir toda a parede por conta própria. Eles mal conseguiram sobreviver ao ataque dos chifres graças ao escudo, mas no próximo segundo pensaram que tinha acabado, mas as coisas não eram como pensavam, já que o rabo do Leviatã estava muito próximo, bem na frente deles. Foi tão repentino que nem tiveram tempo de processar o que estava acontecendo, já que o enorme rabo da besta pousou na área, destruindo tudo que estava em seu caminho. E aí, curtiu essa escavação cheia de aventura e poder? Então já se inscreve no seu mangá, deixa aquele like de apoio e comenta o que achou. Fica ligado que semana que vem tem mais.